Obedecer nem sempre é fácil, porém, se você quer obter vitória, não desista. Perceba que milagre é consequência, milagre é fruto de obedecer a Deus. E hoje eu gostaria de estar falando do segundo livro de Reis, capítulo de número 5, vai falar da cura de Naamã. Naamã, ele era um guerreiro da Síria, e a Bíblia vai dizer que Deus era com Naamã, e ele obtinha a vitória em todos os lugares que ele ia, porém ele tinha lepra. Ele era um guerreiro forte, um guerreiro valoroso, porém ele tinha em si uma lepra. E é interessante que a Bíblia vai trazendo essa história, que Deus era com Naamã, que era um homem sírio, o que é estranho para nós se nós pararmos para prestar atenção, porque a propriedade exclusiva de Deus sempre foi Israel. No versículo seguinte vai dizer que os sírios atacaram Israel e levaram cativo uma mulher, uma criança, uma menina. Então, além de Deus estar com aquele homem, ainda foi levada uma menina cativa para a Síria. A gente no começo não consegue entender. A gente vai nos remeter à ideia de José. José foi vendido por seus irmãos, depois foi revendido para Potifar. E quando José chegou na casa de Potifar, a Bíblia vai dizer que Deus era com ele. Pouco tempo depois, José foi preso. E a Bíblia vai dizer, e Deus era com José. Muitas das vezes Deus não nos livra dos apertos, dos desertos, mas no deserto, no aperto, Deus é conosco. E lá na prisão, essa menina, ela falou sobre Israel, sobre a sua terra, que havia um profeta, que havia um homem que poderia curar o seu senhor da lepra. E isso é muito importante, nós vamos ver isso com Daniel. Daniel, mesmo na Babilônia, ele não se misturou com os costumes da Babilônia, continuou firme na presença de Deus. E isso fez com que o rei Dario conhecesse Deus de uma outra forma. Então, onde você estiver, mantenha na posição de adorador, mantenha na posição de cristão. Você vai ser muito importante para trazer as pessoas para Deus. E aquela menina, ela plantou a semente, assim como Daniel, assim como José, e as pessoas, os ímpios, puderam conhecer Deus, porque ela estava apresentando o Deus verdadeiro de Israel. Então, Naamã, ele parte da Síria para Israel, trazendo muitos ouros, muitas pratas, vai até o rei de Israel para pedir para ser curado da lepra. E naquela época os reis de Israel estavam totalmente depravados, totalmente longe, fora da presença de Deus. Então o rei de Israel, ele vai se rasgar, vai se contorcer, vai ficar todo aflito, porque ele nem queria saber mais de Deus, de cura, de nada. Ele só estava adorando lá bezerro de ouro, estava fazendo lá com seus profetas mentirosos, nem sabia mais de Deus nem de nada. No versículo 7 traz um ensinamento muito interessante, diz assim: quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de tirar ou de dar a vida? E isso é muito importante, saindo do contexto da história. Acaso nós somos deuses para nós decidirmos quem deve viver, quem deve morrer? Em relação a muitos assuntos que tratam de vida e morte, nós precisamos ter essa consciência. Quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus, Ele é o dono da vida. Então não ache que você tem o direito de dizer quem deve viver e quem deve morrer. Nós não somos deuses, nós não pertencemos, Ele nos deu a vida. Então, nós vemos então Eliseu, quando Eliseu tomou conhecimento daquela situação, ele chamou, manda esse cara vir para cá, vou mostrar a ele que ainda há profeta em Israel. Olhando assim de longe pode parecer soberba, eu vou mostrar que ainda há profeta em Israel. Mas Eliseu era um cara humilde, chamado o Homem de Deus. Ele tinha já feito muitos milagres, muitas curas. E ele sempre estava ajudando as pessoas mais necessitadas, isso é muito importante. Então vemos que Eliseu, ele fala, não venha, vou mostrar que ainda há profeta. Isso é importante, não importa a situação que esteja acontecendo. Se mantenha na posição, mostre que ainda há profeta, mostre que ainda há um que ora. Mostre que ainda há um que jejua, seja o profeta, mesmo que todas as pessoas não estejam sendo, seja você a diferença, seja o avivalista da sua geração, seja o Elias, seja o Acasias, seja o Eliseu, seja o sal da terra e a luz do mundo. Então aquele homem vai até Eliseu com um preconceito, ele não sabia como é que ia acontecer, então ele levou ouro, levou muitas joias para dar para Eliseu, como um agrado, como uma permuta. Daí Eliseu nem foi até o homem, Eliseu mandou o seu servo falar, vai lá, manda ele tomar banho. Simplesmente isso, vai lá, manda ele se lavar, que ele vai ser curado. Aí o homem, ele ficou, como assim, eu vim de tão longe para você mandar eu tomar banho? A Bíblia vai dizer que ele ficou indignado, ele ficou furioso e ele começou a ir embora. Percebam que
Um milagre de Deus é simples. Deus age na simplicidade. Levanta e anda, sai daí Lázaro. Menina, levanta, a menina acorde, Jesus ele cura, levanta, pega essa maca e vai embora, vá, a sua fé te salvou. A cura de Jesus é muito simples na Bíblia. Não precisa de toda essa festa, não precisa de todo um negócio que o mundo tenta inventar. Para a mentira, ela precisa ser maquiada. A mentira, ela precisa de barulho, precisa de fumaça, precisa de matar galinha, matar um monte de coisa para enganar as pessoas. Mas com Jesus, ela levanta e anda, a pessoa sai andando como se nada tivesse acontecido. É a palavra que tem poder, a palavra de Deus tem poder. Mas aquele homem que tinha um preconceito, ele vai dizer: eu achei que você fosse fazer isso, fazer aquilo, mas você mandou fazer outra coisa. Ele não entendeu direito, ele não sabia como é que funcionava o poder de Deus. Então, quando ele está indo embora, seus amigos que vieram com ele falam assim o seguinte: ei, se ele tivesse mandado você fazer algo difícil, você não teria feito? Se ele tivesse cobrado 1 milhão, você não teria dado? Se ele tivesse pedido para você se cortar todo, você não teria se cortado? Ele pediu para você tomar banho e você não quer? Toma banho. Aí ele titubeou e tomou. Percebam que a obediência é o que gera um milagre. Obedecer a Deus vai trazer como consequência os milagres. Nós só podemos participar dos milagres de Deus quando obedecemos. Então aquele homem obedeceu, ele se lava. Não se lavou, ele se lavou uma vez e nada aconteceu. Se lavou 2, se lavou 3, se lavou 4, se lavou 5, se lavou 6. Na 7ª vez ele se lavou. E isso é muito importante. Persista em oração, persista em tomar banho, persista em buscar. Isso daí é uma prova. Será que na primeira lavagem ele, então tá tudo bem, a água tem poder? Não é a água que tem poder, não é o homem que tem poder, é Deus. Então 7 vezes tomando banho para ver se ele realmente tinha fé naquilo. E é muito interessante, depois ele volta para agradecer, volta muito feliz. Ele diz o seguinte: agora eu pude perceber que há um Deus. Só existe um Deus, que é esse Deus que cura os leprosos. Então a gente vê o propósito de Deus naquilo. Deus queria salvar aquela vida e amou tudo isso para salvar aquela alma. E depois ele tenta oferecer presentes, tenta oferecer coisas para Eliseu, porque Eliseu falou: vou mostrar que ainda existe um profeta. Então agora era a hora dele aqui, ó. Então você já soma sua recompensa, obrigado. Não, Eliseu recusou. De graça recebestes, de graça dê. Não faça as coisas para a sua glória, para a sua honra. Faça as coisas para glorificar o nome de Deus. Se você recebeu de graça, por que você vai cobrar para fazer? Ele simplesmente curou a lepra do homem e vai em paz. A sua fé te curou. Então houve uma nova vida ali, houve uma fé renovada. Aquele homem que era da Síria, que era idólatra, que era pagão, pôde entender, pôde conhecer o verdadeiro Deus. E isso é muito importante para nós, para a nossa vida. Obedeça a Deus e você vai receber os milagres de Deus. Conheça a simplicidade da fé, a simplicidade do poder de Deus. Levanta e anda. Cuidado com a maquiagem que as pessoas tentam impor. Seja um profeta na sua geração. Mostre que ainda há um verdadeiro profeta. E, tão importante quanto, mantenha na posição, assim como José, assim como Daniel, onde você estiver, na faculdade, no trabalho, onde você estiver, se mantenha em conformidade com Jesus. No final dessa história, ele vai voltar para sua cidade, e como ele era o braço direito do rei, quando o rei ia adorar os deuses estranhos, ele tinha que estar lá adorando também. Mas ele disse que Deus me perdoe, porque eu tenho que fazer isso, é minha obrigação, mas o meu coração pertence a Deus. E isso é importante, a sinceridade de coração, que é o que Deus vê. Deus, ele quer pessoas que enxerguem, que tenham um coração sincero para com ele. E a gente vai ver isso com Davi. Davi, ele era um homem que esquecido por seu pai, ignorado por seu pai. Davi, os irmãos de Davi falavam que Davi era arrogante, que Davi só pensava em si. Mas a Bíblia vai dizer que Davi era um homem justo, um homem apto, um homem honesto, um homem segundo o coração de Deus. Não é o que as pessoas dizem, o que as pessoas acham, mas é o que Deus diz sobre você.